E você já pensou que o carro dos seus sonhos pode se transformar no seu maior pesadelo? Antes de fechar negócio com aquele usado em perfeito estado, pare agora. Existe algo que quase ninguém te conta e pode te fazer perder milhares de reais em poucos dias. Você sabe identificar um carro com histórico de batida, leilão ou adulteração? Hoje eu vou te revelar os segredos que as concessionárias e revendedores não querem que você descubra antes de comprar um carro usado. Aqui o objetivo é abrir seus olhos e te ajudar a tomar decisões inteligentes antes de investir o seu dinheiro. Comente agora: eu quero aprender a comprar com segurança. E mostre que você faz parte dessa comunidade que não cai em ciladas. Prepare-se, o que você vai descobrir hoje pode mudar completamente a forma como você escolhe seu próximo carro. Comprar um carro usado parece, à primeira vista, uma grande oportunidade, preço mais baixo, variedade enorme e a chance de realizar um sonho sem comprometer tanto o orçamento. Mas o que muita gente não sabe é que por trás de um bom negócio pode existir uma armadilha muito bem disfarçada. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: "O carro está impecável, era de um único dono"? Pois é, essa frase é o primeiro indício de que você precisa ficar em alerta. Nem tudo que brilha é ouro, e o mesmo vale para o mundo dos automóveis. O mercado de usados cresceu muito nos últimos anos. Com alta nos preços dos veículos novos, cada vez mais pessoas recorrem a carros de segunda mão. E é justamente aí que surge o problema. Golpistas e vendedores mal intencionados aproveitam esse aumento na demanda para empurrar carros com problemas escondidos, adulterações e históricos que fariam qualquer comprador experiente desistir na hora. Você sabia, por exemplo, que mais de 20% dos carros usados vendidos no Brasil têm algum tipo de pendência grave, como batidas estruturais, passagem por leilão ou quilometragem adulterada? E o pior, muitos desses veículos são maquiados para parecerem perfeitos. Pintura retocada, motor limpo, pneus novos, tudo para te fazer acreditar que está levando uma relíquia. Mas o que acontece depois de algumas semanas? O motor começa a falhar, a suspensão dá sinais de desgaste, aparecem vazamentos misteriosos. E quando você percebe, o bom negócio virou uma dor de cabeça sem fim. A verdade é que existem sinais sutis que revelam quando um carro foi maltratado, adulterado ou até mesmo recuperado de enchentes ou acidentes. E é sobre isso que você precisa aprender antes de qualquer compra. Imagine a cena: você encontra um carro com preço abaixo da média. Tudo parece certo, mas um simples detalhe, como o alinhamento das portas, a textura do painel ou o cheiro dentro do carro, pode indicar um passado obscuro. Pequenos indícios que um olhar treinado reconhece na hora, mas que passam despercebidos por quem compra por impulso. Outro ponto crucial: documentação e histórico. Muitos compradores ignoram a importância de consultar o histórico do veículo. É ali que você descobre se o carro já foi sinistrado, teve restrição judicial, pertenceu a frotas de aluguel ou foi recuperado de financiamento. Sem essa verificação, você corre o risco de gastar muito mais do que imagina. E em alguns casos de perder o carro depois da compra por irregularidades legais. Neste vídeo vamos te mostrar como identificar os principais golpes de armadilhas do mercado de carros usados, além de dicas práticas para fazer uma compra segura, inteligente e sem arrependimento. Você vai aprender não como identificar um carro de leilão disfarçado, como perceber sinais de batida estrutural, como consultar o histórico completo de um veículo e o principal, como não deixar a emoção te enganar na hora da compra. A partir de agora, você vai enxergar o mercado de usados com outros olhos, porque quem tem informação tem poder, e neste caso o poder de não ser enganado. Agora que você já entendeu os riscos de comprar um carro usado sem o devido cuidado, é hora de mergulhar nas estratégias práticas que vão te transformar em um comprador preparado, alguém que ninguém consegue enganar. Primeiro vamos falar do erro mais comum: confiar apenas na aparência. O carro pode estar com a pintura brilhando, pneus novos e o interior cheiroso, mas isso não significa que está em bom estado. Na verdade, muitos vendedores usam essas melhorias estéticas para mascarar problemas sérios. Um carro recém-pintado pode estar escondendo reparos estruturais após uma batida forte. E sabe aquele painel novinho demais para um carro pode ter sido trocado depois do acionamento dos airbags, um sinal claro de colisão grave. Por isso, nunca confie apenas nos olhos. Sempre leve o carro para uma avaliação com um mecânico de confiança. Um profissional experiente pode detectar detalhes que passam despercebidos: ruídos no motor, desalinhamento no chassi,
diferenças de tonalidade na pintura, soldas fora do padrão e até sinais de enchente, como odores de mofo ou ferrugem em locais improváveis. Outro ponto essencial é a consulta de histórico veicular. Hoje existem plataformas especializadas que mostram o passado completo de um carro, se já foi de leilão, se teve sinistro, se possui débitos, ou até se o rodômetro foi adulterado. Essa é uma das etapas mais negligenciadas pelos compradores, e justamente onde mais acontecem os golpes. Um carro de leilão, por exemplo, pode parecer novo, mas internamente carrega danos estruturais invisíveis. E tem mais. Veículos com passagem por enchente muitas vezes são ressuscitados e revendidos como se nada tivesse acontecido. A umidade compromete toda a parte elétrica, e os problemas só aparecem meses depois. Outro erro fatal é não conferir a documentação. Muita gente olha o CRV e acha que está tudo certo, mas é fundamental verificar se o número do chassi e do motor batem exatamente com os que estão no documento. Pequenas diferenças podem indicar adulteração, e isso pode te causar um problema jurídico enorme. Além disso, sempre confira se há restrições judiciais, bloqueios, multas ou pendências financeiras. Um carro com restrição pode até ser apreendido, e você perder tudo que investiu. E aqui vai uma dica de ouro: nunca compre por impulso. Os golpistas sabem usar a emoção a seu favor. Eles dizem frases como "tem outro comprador interessado" ou "essa promoção é só hoje". Essa sensação de urgência é uma armadilha para te fazer decidir rápido, sem pensar. Respire fundo, analise tudo com calma e, se possível, leve alguém de confiança junto. Agora, falando em confiança, o test drive é indispensável. Durante o teste, observe o comportamento do carro. Ruídos estranhos, trepidações, dificuldade para engatar marchas, vibrações no volante, resposta dos freios. Esses sinais revelam mais do que você imagina. Além disso, faça o teste com o som desligado. O silêncio te ajuda a perceber detalhes que o som do rádio pode esconder. E se você quer ir ainda mais longe, aprenda a reconhecer os padrões de desgaste naturais de um carro bem cuidado. Um veículo com 60 mil quilômetros rodados deve ter um leve desgaste no pedal, nas borrachas e no volante. Nada exagerado, mas se o carro mostra pouco desgaste e o odômetro marca 30 mil, desconfie. Pode ter sido voltado. Sim, isso ainda acontece, e com mais frequência do que você imagina. Outro ponto que quase ninguém comenta: a procedência do vendedor. Comprar direto de pessoa física é diferente de comprar em loja. Nas lojas, você tem uma garantia legal de 90 dias, prevista pelo Código de Defesa do Consumidor. Já nas negociações entre particulares, essa proteção não existe da mesma forma. Portanto, avalie o tipo de negócio e, se possível, exija tudo por escrito, principalmente condições de garantia e histórico de manutenção. Por fim, tem uma regra simples: se o preço estiver muito abaixo do mercado, algo está errado. Carros bons não são vendidos a preço de banana. Quando o valor é muito atraente, o risco é proporcional. Desconfie sempre de anúncios com preços muito baixos, respostas evasivas ou fotos que não mostram detalhes do carro. Lembre-se, carro usado não é loteria, é investigação. Cada detalhe conta, e a diferença entre um bom negócio e uma dor de cabeça está em uma única decisão: comprar com informação. Vamos entrar no território onde golpistas mais experientes atuam, e onde apenas quem realmente conhece o jogo consegue se proteger. O primeiro ponto que você precisa dominar é o das adulterações invisíveis. Hoje em dia, com o avanço das tecnologias de reparo e recondicionamento, carros totalmente sinistrados podem ser reconstruídos de forma tão bem feita que até parecem novos. É o que o mercado chama de Frankenstein, veículos montados com partes de outros carros, muitas vezes de diferentes origens, o que torna impossível garantir sua integridade estrutural. O problema é que por fora eles parecem perfeitos, mas um olhar atento nota pequenas diferenças no espaçamento entre as portas, tonalidade diferentes entre paralamas, capô e teto, ou até soldas fora do padrão original da fábrica. Outro golpe muito comum é a falsificação de histórico de... Sim, até os relatórios de procedência podem ser manipulados. Existem sites falsos que imitam os serviços oficiais de consulta,
oferecendo relatórios limpos de veículos com passagem por leilão. Por isso, sempre consulte empresas confiáveis e reconhecidas e, se possível, peça o número do chassi e consulte você mesmo em mais de uma plataforma. Se os dados divergirem, é sinal de alerta vermelho. E não pense que apenas carros antigos são alvo de fraude. Nos últimos anos, modelos seminovos, com menos de 3 anos de uso, têm sido adulterados. Por quê? Porque o mercado de usados se tornou extremamente lucrativo, e um pequeno ajuste na quilometragem pode significar milhares de reais a mais na revenda. A adulteração do odômetro, que antes era mecânica, agora é feita digitalmente. Em minutos, um carro de 90 mil quilômetros pode voltar para 35 mil, mas há formas de identificar isso. Verifique o desgaste de pedais, cintos de segurança e volante. Eles não mentem. Se a quilometragem não combina com o estado físico, algo está errado. Outro golpe sofisticado é o carro clonado. Criminosos copiam o número do chassi e as placas de um veículo legítimo e colocam em outro idêntico, geralmente roubado. À primeira vista, a documentação parece perfeita, mas quando o verdadeiro dono registra uma ocorrência, o comprador inocente pode ter o carro apreendido e perder tudo. A única defesa é verificar o chassi em todos os pontos originais do veículo, porta, motor, vidro, painel, e comparar se estão exatamente iguais aos do documento. Se houver indícios de raspagem ou remarcação, fuja. Falando em documentação, a assinatura falsa em recibos de transferência é outro pesadelo. Alguns golpistas vendem carros em nome de terceiros, alegando que o proprietário não pôde comparecer. Jamais aceite esse tipo de desculpa. O verdadeiro dono deve estar presente no momento da venda, e o recibo de compra e venda deve ser reconhecido em cartório, com firmas autenticadas. E sabe o que é mais curioso? Muitos desses golpes poderiam ser evitados com uma única atitude: pesquisar antes de se apaixonar pelo carro. Quando você se deixa levar pela emoção, perde a razão, e é exatamente nesse momento que o golpe acontece. Lembre-se, a pressa é inimiga da prudência, e o impulso é o melhor amigo do golpista. Por isso, adote uma mentalidade investigativa. Questione, observe, compare. Se o vendedor se incomodar com suas perguntas, desconfie. Um bom vendedor tem prazer em mostrar a procedência do carro. E por fim, uma dica que diferencia um comprador comum de um comprador profissional: verifique o histórico de manutenção direto na concessionária. Muitas marcas registram todas as revisões por número de chassi. Assim, você pode confirmar se o carro realmente fez as manutenções nos intervalos certos. Se houver buracos no histórico, ou se as quilometragens não baterem, cuidado, pode haver algo escondido. No fim, o segredo está na atenção aos detalhes. Um bom comprador não é aquele que encontra o carro mais barato, mas aquele que sabe identificar o carro certo. E quem entende isso nunca mais cai em golpe. Agora que você já sabe identificar golpes, adulterações e armadilhas, chegou o momento de conectar tudo isso com a decisão mais importante: como transformar informação em proteção real. Afinal, o objetivo não é apenas evitar prejuízos, é garantir que cada real investido traga segurança, tranquilidade e satisfação. Pense bem: comprar um carro é, para muitos, o segundo maior investimento da vida, perdendo apenas para a casa própria. Então, por que tratar essa escolha como se fosse um simples negócio? O grande erro da maioria das pessoas é achar que essas coisas só acontecem com os outros, mas a verdade é que qualquer pessoa pode ser enganada, mesmo as mais experientes. Os golpistas estão cada vez mais profissionais, as fraudes mais sofisticadas e os disfarces mais convincentes. Por isso, quem se informa como você está fazendo agora sai na frente. Vamos recapitular o que você aprendeu até aqui. A aparência nunca é garantia de qualidade. A emoção é o principal inimigo do bom negócio. A documentação é o espelho da verdade, e o histórico a chave que revela tudo que o vendedor tenta esconder. Quando você domina esses 4 pilares, nenhum golpe te alcança. Você passa a enxergar o carro além da lataria, vê o passado, o cuidado e a honestidade por trás de cada detalhe. E aqui vai uma reflexão poderosa: comprar sem informação é apostar na sorte. Comprar com conhecimento é garantir o resultado. Imagine o impacto que isso causa na sua vida. Você economiza tempo, evita dores de cabeça e principalmente não deixa ninguém brincar com o seu dinheiro. Cada informação que você absorveu aqui é como um escudo que te protege de prejuízos, fraudes e arrependimentos. E sabe o que é mais gratificante?
é olhar para o carro na garagem e ter certeza de que fez uma boa escolha, que não foi enganado, que fez um negócio justo e consciente. Isso não tem preço, mas essa responsabilidade não termina com você. Ao compartilhar esse conhecimento, você ajuda outras pessoas a se protegerem também, familiares, amigos, colegas de trabalho, porque todo mundo conhece alguém que está pensando em comprar um carro usado, não é? Então, envie esse vídeo, marque essa pessoa e diga: assiste isso antes de comprar. Você pode evitar que alguém caia num golpe e perca tudo. E se esse vídeo te ajudou a enxergar o mercado de usados com novos olhos, é porque você entendeu o essencial. A informação certa no momento certo muda tudo. Enquanto muitos compram no impulso e depois se arrependem, você escolheu o caminho do conhecimento, e esse é o tipo de atitude que separa quem perde dinheiro de quem constrói segurança. Agora você já sabe, antes de comprar um carro usado, investigue, questione, consulte, e acima de tudo nunca se deixe levar pela pressa ou pela emoção. Afinal, o carro ideal não é o mais bonito nem o mais barato, é aquele que tem histórico limpo, procedência comprovada e paz de espírito garantida. Agora eu quero te fazer um convite. Comente aqui embaixo: eu cheguei até o final, sou persistente e vou vencer. Assim, eu vou saber que você faz parte dessa comunidade de pessoas inteligentes, conscientes e comprometidas com escolhas melhores. E não esqueça, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo para te ajudar a comprar melhor, viver melhor e pensar com estratégia, porque no fim das contas informação não é gasto, é investimento.